Parabenizar todos os palestrantes, eu acho que foram brilhantes as colocações, as palestras, e vamos tentar fazer dentro do programado um debate bem rápido. A primeira coisa que eu gostaria de colocar é que eu costumo utilizar isso quando a gente vai ensinar para os residentes, para os pós-graduandos, que primeiro a gente avalia se a gente quer, depois se a gente pode, depois a gente consegue. Então, o vaginalista ele vai querer fazer via vaginal, eventualmente ele vai ver se ele pode, e quase sempre ele vai conseguir, desde que ele tenha uma estratégia e se preparado para isso. A mesma coisa vai acontecer com o laparoscopista e assim por diante. Então, a gente acaba entrando dentro daquela necessidade de sermos cirurgiões completos, cirurgiões pélvicos, que têm conhecimento laparoscópico, endoscópico e até mesmo conhecimento de se evitar a esterectomia. Neste contexto, eu gostaria de perguntar, eventualmente depois para o professor Paul, se ele tem costume, eventualmente, de utilizar a ligadura da artéria uterina. Eu acho que facilita muito nessas abordagens da esterectomia, desses úteros muito volumosos, e até mesmo a utilização do análogo do GRH. Então, depois pode ser alguma coisa que a gente pode deixar aí para ser discutido. Em relação à esterectomia subtotal, eu acho que as colocações foram todas elas pertinentes. Eu acho que é importante a gente colocar que no Brasil, infelizmente, nós temos um índice muito alto de cesariana e, querendo ou não, a gente acaba diminuindo a morbidade da esterectomia total diante desse quadro de cesariana. Lembrar que a cesariana não necessariamente vai impossibilitar a realização de via vaginal ou laparoscópica, mas vai dificultar e talvez trazer um pouquinho mais de danos a essa paciente. Então, eu sou realmente adepto da subtotal, principalmente naquelas pacientes jovens, apesar dos trabalhos mostrarem que eu não tenho melhora no contexto sexual, intestinal, assim por diante. Então, a única coisa que eu gostaria de colocar é que antigamente a gente via muita esterectomia subtotal diante de uma dificuldade em realizar o procedimento, principalmente naquelas endometrioses pélvicas infiltrativas. Hoje, quando eu opto por fazer a esterectomia nesse tipo de paciente, eu tento cada vez mais deixar o colo, principalmente quando eu tenho doença em compartimento anterior e posterior, para poder tentar evitar a fístula. Então, eventualmente, a decisão ou estratégia de deixar o colo, porque eu não consigo fazer a abordagem correta, isso não é o indicado, mas eventualmente deixar o colo, porque eu sim consigo fazer uma proteção em relação aos eventos que vão vir nessa paciente. Em relação ao doutor Nicolau, professor Nicolau, ele colocou muito bem a questão dos meios de energia. Vou utilizar a analogia que ele fez, que é a questão do carro automático e do carro manual. Realmente a gente tem uma diferença na condução, mas os acidentes automobilísticos eles acontecem em função de quem está dirigindo, e a mesma coisa acontece com os meios de energia. A impressão que eu tenho é que a laparoscopia, para tentar desenvolver, precisamos cada vez mais utilizar de artifícios para poder facilitar a vida do laparoscopista. E aí a gente não tem a oportunidade de fazer aquele treinamento, como foi mostrado no vídeo aqui, onde você utiliza os preceitos anatômicos, as bases técnicas pré-definidas, e aí sim, com o uso da energia, a gente poderia otimizar ou favorecer isso. Aí eu aproveito e coloco para o professor Zamanha que, eventualmente, naqueles úteros muito grandes, onde ele opta pela via vaginal, se ele não veria benefício, independente da via de acesso, de usar esses meios de energia. Existem algumas definições da Cochrane que mostram que até por via vaginal a gente pode estar utilizando esses meios que vão nos favorecer e dar segurança para isso. Então, o que eu gostaria de colocar é isso, estimular um pouquinho o debate e agradecer mais uma vez. Obrigado. Muito obrigado. Agradecer à comissão organizadora, à Sociedade Brasileira de Endometriose, ao Dr. Cláudio, comissão organizadora do Congresso. Em segundo, parabenizar os palestrantes pela excelência da apresentação. Alguns comentários. Assim, o primeiro comentário quem fez foi o professor Homero, não entendendo por que a estereoscopia não conseguiu avançar da mesma maneira que a laparoscopia em relação à colestectomia, por exemplo. Hoje, o cirurgião geral mal sabe fazer a colestectomia aberta, né, enquanto que a gente não consegue progredir para esterectomia laparoscópica, né. Então, assim, eu não conheço, quer dizer, exceto um médico que talvez não saiba fazer
não tem experiência de fazer, não é que não sabe, não tem experiência de fazer a esterectomia laparotômica, mas faz muito bem a esterectomia laparoscópica, que eu posso falar que é o Thierry, que é um colega da gente, que ele sempre se dedicou à laparoscopia desde o início, talvez conte nos dedos as laparotômicas que ele fez, esterectomias, mas isso não é a realidade do nosso ensino, da nossa vivência aqui de uma maneira geral, né? Em relação às palestras, sobre o limite da esterectomia, gostei da apresentação do Dr. Paul, até para reforçar uma coisa que a gente sempre sabe, né? Tamanho não é documento, né? Um útero que, a princípio, todos tenderiam a uma cirurgia laparotômica, incisão mediana, mostrou que consegue fazer por laparoscopia, com habilidade, com cuidado, progredindo devagarzinho. Então, assim, foi muito bom lembrar dessa possibilidade. E mostrando também que a cirurgia laparoscópica não é nada mais nada menos do que uma reprodução de técnica laparotômica. Aquilo que você deveria fazer por laparotomia na cavidade abdominal, você consegue fazer por laparoscopia. E aí vem a esterectomia retrógrada. Então, assim, as técnicas em que você precisa abordar o colo antes de abordar a parte posterior do útero. Então, assim, é uma retomada do que acontece nas cirurgias laparotômicas, né? Então, uma forte lembrança. Em relação à esterectomia subtotal, professor Lionel, também aqui no Brasil a gente não tem o costume de fazer a esterectomia subtotal, de indicar a cirurgia subtotal. Se eu não soubesse nada de medicina, eu poderia seguir o que 95% da população, dos médicos fazem, que eu não estaria provavelmente errando. Mas algumas coisas fazem a gente pensar nessa possibilidade, uma alternativa, mas também não é o nosso dia a dia aqui no Brasil. Em relação à energia elétrica, um tema que eu também sou muito apaixonado pela energia elétrica. Talvez o grupo consiga sair daqui não mais falando em cauterização, né? Quem faz eletrocirurgia ou corta, ou coagula, ou fugura, né? E não cauteriza. Então, assim, lembrar isso. E melhor ainda, se a pessoa conseguir sair daqui pensando que para coagular não precisa apertar o pedal de coagulação, né? Isso já é uma grande coisa. Então, acho que a gente ficou muito massificado em, para cortar, aperta o pedal de corte. Para coagular, aperta o pedal de coagulação. Então, isso ficou um pouco massificado, mas é uma boa lembrança para que isso, aos poucos, vá entrando no dia a dia da gente, para que a gente use mais, às vezes, a corrente de corte, né, que seria a contínua, com menor possibilidade de dano lateral. Talvez o Cláudio não esteja aqui, né? Mas ele deve ter, vou avisar ele que vai adorar falar que a CDC contraindica, né, entre aspas, o uso da corrente monopolar, né? Ele fala que deveria ser abolida a corrente monopolar, mas a gente sabe que ainda bem usada dá para fazer. E por que abolir a corrente monopolar na laparoscopia e não na laparotomia? Então, assim, apesar da visão ser um pouco melhor na laparotômica, né? Então, e o carro automático, né? Agora, com esses sensores, é um carro automático, um piloto automático, em que você consegue que o carro freie para você, mantenha você na faixa de rotagem, estacione automaticamente na vaga. Então, assim, é cada vez mais fácil fazer o trabalho daquilo que a gente realmente tem dificuldade. Porque, a partir do momento que você vê o tecido carbonizado, você viu que você passou do teu ponto de coagulação. Então, você talvez a gente não consiga, no dia a dia, parar no momento exato. E falando das esterectomias vaginais, eu lendo um livro clássico essa semana, que é o Telinde,
o autor falava que um bom cirurgião ginecológico deveria fazer pelo menos 1/4 das suas esterectomias via vaginal. Então, isso me chamou muita atenção, né? Principalmente porque eu não faço isso, essa porcentagem. Então, e acredito nisso. Se você quer uma cirurgia minimamente invasiva, com pouca dor, pouco custo, com rápida recuperação, é a via vaginal, não tenha dúvida, né? Então, por que a gente usa tão pouco a via vaginal? Talvez por um pouco por falta de treinamento, um pouco por falta de vocação para isso, mas o ginecologista, ele é o único cirurgião de abordagem vaginal. Então, isso deveria ser um pouco mais enfatizado, isso deveria ser um pouco mais ensinado, para que a vocação realmente do ginecologista se completasse. Obrigado. Obrigado. Ninguém tem dúvida nenhuma. Gostaria, então, de perguntar à mesa, para comentar o debate, um dos pontos cruciais da esterectomia laparoscópica, me parece a parte final dela, que é o fechamento da vagina e a abertura da cúpula vaginal. Eu acho que com esses 25 anos de esterectomia laparoscópica e com esses 25 anos de cirurgia videolaparoscópica, algumas coisas, alguns trabalhos estão saindo mostrando diferenças entre a primeira década e a segunda década. Em termos, por exemplo, do endometrioma ovariano, saiu recentemente trabalhos mostrando que os trabalhos publicados na década de 90 mostravam que após a esterectomia ovariana tinha perda de reserva ovariana e baixo resultado em FIV. Os trabalhos da última década já mostraram diferente. Começa a acontecer a mesma coisa na esterectomia. A primeira década da esterectomia laparoscópica foi uma década de barbecue surgery. Foi uma década de muita queimação. Foi uma década de muito eletrocautério e foi uma década de muitos acidentes. Eu duvido que as pessoas que começarem a fazer esterectomia videolaparoscópica hoje vão ter a incidência de acidentes que eu tive há 20 anos atrás, na década de 90. Hoje a gente queima muito menos, hoje a gente disseca muito menos e hoje as pessoas aprendem muito mais, como esse vídeo maravilhoso que a doutora acabou de mostrar. Se tivesse um vídeo daquele na minha época, teria sido muito mais fácil. Então, nós íamos na base da coragem. Então, coisas que a gente fazia antigamente, o professor Harry Rich falou uma frase formidável no final do congresso em 2009 em Roma. Ele falou que a cirurgia videolaparoscópica em ginecologia vai mudar quando o ginecologista endoscopista assumir que ele é um cirurgião. Coisas que se fazia na década de 90, se fazia para ser mais fácil. E ele falou textualmente, por que todo mundo na esterectomia total, laparotômica, pegava ligamento uterosacro, fechava a cúpula direito, fazia ponto de Richardson e, de repente, isso tudo foi abandonado na década de 90. E aí começou a ter prolapso, começa a ter decência. Por quê? Porque era mais fácil. Por que se aspirava e se cauterizava o endometrioma em vez de tirar a cápsula? Porque era mais fácil. A época do mais fácil acabou. Então, eu gostaria de perguntar à mesa o que eles fazem em termos de cúpula. Eu, hoje em dia, gostei muito de ver o professor Paul. Eu uso também o Barbara Suture há uns 2 ou 3 anos. Acho que foi uma mudança muito grande no fechamento da cúpula. O Barbara Suture, os fios laminados já existem no Brasil. Facilita demais o fechamento da cúpula. E, na minha observação de pós-operatória, foi uma mudança radical depois que eu assumi o fechamento com os fios laminados em sutura de chuleio, como ele mostrou. Gostaria de saber se vocês pegam os ligamentos uterossacros, se vocês fixam ou se isso tudo foi abandonado. I don't have too much experience with Barbara sutures. When we do the total hysterectomy, we cut above the uterosacral ligaments. We take the uterosacral ligaments. We use different techniques. Depends on the doctor who's we are 3 who are doing this laparoscopic surgery, and so I mainly do
a continuous suture from the left angle to the right, and then come in a second layer. And I use a number one, that was the question, right? How do we close the vault? What? Yeah. But number one Vicryl or sometimes monocryl. But we don't use the barb suture too much. But we don't have we've had like 2 dehiscence, which had to be repaired vaginally, and we did two sides, two layers of closure. Muito boa pergunta, Homero. Com certeza, se nós seguirmos o vídeo apresentado hoje, nós vamos ver que os úteros sacros já estão fixados na cúpula. Mesmo assim, eu também os fixo, eu os refixo na hora que eu vou fazer a minha sutura. O importante é discutir que tipo de sutura você vai fazer. Eu acho que a questão de discutir a sutura contínua ou a sutura separada vai muito ao encontro de como você abordou e fez a abertura da cúpula vaginal. Eu acho que essa abertura da cúpula vai determinar seu sucesso dependendo da energia que você utilizou, voltando para a energia. Então, é muito importante que a gente não tenha uma desvascularização muito forte nesta cúpula, para que você não tenha os acidentes que algumas pessoas já devem ter visto. Eu já vi uma deiscência de cúpula total com saída de delgado numa emergência. E você percebe que isso foi decorrente de uma sutura bem feita, mas de uma cúpula muito cauterizada. Então, acho que é importante avaliar o paciente, avaliar o tipo de postura que você tem e avaliar o seu custo. Porque este próprio fio, Homero, tem um custo maior, infelizmente, às vezes. E, às vezes, a gente também, ao não ter acesso, a gente tem que pensar em possibilidades de suturas separadas dessa cúpula vaginal. Mas com relação à refixação dele, com certeza. Esse ponto que o Nicolau colocou é muito importante. Antigamente a gente cauterizava toda a cúpula para começar a suturar sem nada. Hoje em dia eu prefiro a cúpula sangrando porque ela está viva. E a hemostasia se faz na sutura, então você só deve hemostasiar grandes vasos. O colega ali tem uma pergunta. Tem algum microfone para ele ali? Sobre a esterectomia vaginal laparoscopicamente assistida, né? Ou seja, meio a meio. O professor Leroy falou sobre uma classificação, né, que é a esterectomia vaginal laparoscopicamente assistida. Uma parte do tempo feito por via laparoscópica, e a uterina, a abertura da cúpula e a ligadura e a fixação dos paramétros por via vaginal. Vocês veem alguma vantagem, alguma desvantagem nisso, até considerando essa questão de fixação de cúpula, facilidade de aprendizado do treinamento, aumento da segurança da via vaginal? Que, assim, eu avalio isso como um aprendizado mais fácil do que a laparoscópica 100%. E uma segurança maior do que é exclusivamente vaginal. I don't know if I've understood the question. You're asking if in the safety of the surgery, if it's safer to go vaginal? Is that the question? Não, eu gostaria de uma crítica a respeito dessa técnica, né? A mim parece uma técnica intermediária, né? Não tão de difícil aprendizado quanto a 100% laparoscópica e nem tão e melhor monitorada do que a exclusivamente vaginal. But what I can say about this is the first laparoscopic hysterectomies were done vaginally assisted. Then that was the first I saw. Then there were almost all laparoscopic and just the vault. And when I learned to do it all laparoscopically. That's what I do. We have a department of urogynecology in our hospital. They like to do vaginal surgery, of course.
And if they ever do any laparoscopic surgery, they close to the vagina. That's why I think it's how safe you feel. And first, when the robot started, they also had a lot of dehiscence, and now because of the suturing with the robot is so close, you can see so close. They were taking like a very small piece of the tissue, and now they had a lot of this problem. They went to vaginal, and it is accepted. If you learn to do the vaginal closure, you feel more comfortable. It's one way to do it. I don't. I feel more comfortable doing through the whole via laparoscopy. And as far as accidents or complications, we don't think we have many. So we feel comfortable. I agree. You don't have to burn too much. You want to have live tissue there, and grasp. Whenever you're doing, the more you're doing laparoscopy, when you're starting, you tend to take just a little piece of tissue. Now you know when you do laparoscopy, the image is so large. You know you have to go deep and to avoid any complications. But I like to do it that way, but it's accepted to do it vaginally on laparoscopy. Can I add some? There are one important point regarding the colpotomy. Some people go separately on the uterosacrals, and then they go low in the vagina, exactly on the vagina. So in those cases, the uterosacral has to be definitely fixed to the vault when you close, whether laparoscopically or vaginally. The technique I showed was keeping the arch of uterosacrals, and I was cutting above. So the pericervical ring with the uterosacrals and Meckel rods are on the pericervical ring, and when you close it, automatically all the supports are on it. Then regarding the closure between vagina and laparoscopic, laparoscopic view is excellent. You can really pick up the uterosacrals and Meckel rods very well, but definitely a beginner may find it little difficult. So whether you close laparoscopically or vaginally, the basic principle of supporting tissues, taking the supports properly with the deep bite is very important. Don't take the vagina alone like what we do in vaginal closure. And the other thing, we have seen few reports of vaginal wall dehiscence recently, and many of this happened with people who used a lot of coagulation on the vault. Many people during demonstration shows a very bloodless field and coagulating every point, and you are totally devascularizing the vagina, and suturing very superficially on this coagulated area will make it very weak. It will definitely have a higher chance of wall dehiscence. So whatever the technique, the basic principles of good vaginal support is very important. That's what I think. Bom, tem uma pergunta lá atrás, a última. Boa tarde. Parabenizar os palestrantes pelas apresentações brilhantes, mas eu queria fazer assim algumas coisas assim, fugindo um pouquinho da questão propriamente da esterectomia e aproveitando esse momento. Eu queria ouvir a opinião da mesa. Assim, primeiro, é rotina dos palestrantes, das pessoas que fizeram exposição, fazer salpingectomia? Segundo, qual é o critério que vocês usam para indicar, nesse momento, já que vai fazer uma esterectomia, se tem algum critério que vocês têm em relação a indicar oforectomia, tá? Para aquelas pacientes que já estão numa menopausa ou pré-menopausa, enfim. Eu queria ouvir a opinião de vocês, do Dr. Paul, do Dr. Leroy também, né, que, apesar de seguirem guidelines, né, pode ser que tenham condutas diferentes. E se depois da cirurgia, fechamento da cúpula vaginal, tá? Se é rotina de vocês sempre fazer laparoscópica, a gente nos últimos anos, e os colegas a gente tem feito assim, até para treinar a sutura laparoscópica, porque a gente acaba não fazendo muito, se tu não aproveita esse momento da cúpula vaginal, a gente acaba não treinando muitos dos pontos laparoscópicos. Então eu estou colocando isso como uma sugestão também, começar a fazer os colegas aprender a fechar com sutura laparoscópica, para no momento que tu precisar se tornar até mais fácil, tá?
E a outra questão, assim, terminou o fechamento da cúpula, vocês deixam algum soro fisiológico, alguma coisa, depois de terem feito a lavagem, deixam alguma solução de soro na cavidade para alguma prevenção, para evitar alguma, enfim, evitar alguma infecção? Bom, a minha posição, salpingectomia 100%. Oforectomia só se a paciente está na menopausa há mais de 5 anos ou em casos selecionados de herança de alto risco hereditário. Não deixo líquido nenhum, é a única cirurgia que eu não deixo líquido nenhum. Por pura tradição, porque há 20 anos atrás eu tive uma fístula que achava que era o líquido que estava saindo. Quando fui descobrir, a paciente já estava com uma piúria dentro da cavidade. Então, a partir daí, eu nunca mais deixei soro em esterectomia. Se sai alguma coisa por baixo, eu sei que não é o soro. We do salpingectomy always. I think I totally agree that the difference between doing the normal laparoscopy and the advanced laparoscopy is doing the suturing. The suturing gives you the confidence to any complications, any bladder injury, any intestinal injury. You can repair it there, and we recommend after 50 years old to take out the ovaries. If they agree, we do it. Before 40, depends on before 50, depends on how we see the ovaries. But we recommend from 50 on to check out the ovaries. Eu também vou concordar com o Homero, 100% de salpingectomia. Forectomia também as mesmas condições, mas o que eu quero diferir da resposta é que esse líquido que você se refere, já fiz muito. Mas a gente tem também que aceitar aquilo que a gente já fez lá atrás, entendendo se era bom ou não. Com xilocaína, com soro fisiológico, com corticoide, tudo que você puder imaginar que existia na época foram feitos. Hoje não deixo absolutamente nada. Também acredito que o que sair dessa cúpula é o meu diagnóstico. Com relação ao fechamento, é isso que eu queria me apegar. Você perguntou se todos os colegas não deveriam testar ou treinar esse fechamento da cúpula. Eu, teoricamente, eu sempre faço. Eu faço 100% laparoscópica. E o que é a ideia? Eu me sinto mais tranquilo, e não criticando as técnicas vaginais, mas eu tenho visão absolutamente completa da onde está a vesícula, onde está a bexiga, onde estão os meus ligamentos para serem fechados. Eventualmente, algum ureter angulado no final dessa cirurgia eu posso perceber. Eu posso, eventualmente, evitar alguns acidentes nessa sutura. Então, essa sutura, eu acredito que se você faz por laparoscopia a tua cirurgia, você deveria terminar por laparoscopia fazendo a sua endossutura. Bom, gostaria de agradecer a mesa, pedir a todos para descer para o coffee break, para ver lá os estandes e para tentar voltar na hora certa para cá às 4h30. Obrigado.